Essa é a primeira aula do nosso curso de raciocínio lógico. E nessa aula a gente vai falar sobre proposições. Então, o que é uma proposição lógica? É uma sentença declarativa que pode ser classificada como verdadeira, que a gente sempre vai colocar um V, ou falsa, que a gente vai colocar um F. Mas nunca ambas ao mesmo tempo, certo? Então, a proposição ela sempre só vai ser verdadeira ou falsa. E a proposição ela sempre representa uma afirmação completa e com sentido lógico bem definido. A gente pode colocar um exemplo aqui de proposição é Aurora é médica, ok? Essa proposição aqui a gente pode colocar ela como verdadeira ou como falsa, dependendo das informações que a gente tiver, certo? Então, se a gente consegue classificar uma determinada sentença como verdadeira ou falsa, então a gente tem uma proposição. Também é importante a gente saber o que não são proposições, certo? Então, as sentenças abertas, que são frases onde a gente não consegue atribuir um valor lógico de verdadeiro ou falso, são frases desse tipo aqui, ó. Interrogativas, exclamativas, imperativas ou sem sentido. Então, se a frase que a gente estiver analisando ela for ou interrogativa, ou exclamativa, ou imperativa, ou sem sentido, então nesse caso a gente não vai ter uma proposição lógica, certo? Então, lembre-se que uma proposição lógica é uma sentença que ela tem sentido completo, ok? E ela pode ser, a gente pode verificar ela como verdadeira ou como uma proposição falsa. Agora que a gente já tem noção do que é uma proposição, o que é uma proposição simples, certo? Ela é uma proposição onde ela possui uma única oração, ou seja, ela não tem nenhum conectivo, ela não tem elementos de ligação. Então a gente pode colocar como proposição simples aqui, João gosta de frutas, ok? Então aqui a gente tem o caso de uma proposição simples porque ela não tem nenhum tipo de conectivo. Um outro exemplo de proposição simples seria Maria não gosta de futebol, ok? Então aqui também é um exemplo de uma proposição simples. Essa parte aqui ela é muito importante porque reconhecer as proposições simples vai facilitar na hora de a gente resolver os problemas de lógica, ok? Então é bom ficar esperto. Quando se trata de proposição, a gente, além das proposições simples, nós temos também a proposição composta, que como o nome já fala, né, é quando a gente possui proposições e a gente vai ter os conectivos que eles vão ligar proposições simples, certo? Então, para a gente ter uma proposição composta, a gente precisa de pelo menos duas proposições simples. E essas proposições simples elas vão estar ligadas por um dos conectivos. Aí nós temos o primeiro é a conjunção, certo? Onde o conectivo vai ser o i. Então a gente vai ter isso e aquilo. Ou seja, a gente pode ter um exemplo aqui que diz o seguinte: José vai para casa e Maria para a escola, certo?
Então, mais adiante a gente vai tratar com mais detalhes cada um desses conectivos. Agora é só para a gente saber. Um outro conectivo é a disjunção, que ela é representada pelo ou. Então você vai ter uma proposição ou outra, certo? Então, aproveitando esse mesmo exemplo aqui, a gente pode ter José vai para casa ou Maria para a escola. Ok? Então, aqui ó, nós vamos ter uma proposição, outra proposição e elas vão estar conectadas pelo ou. Outro tipo de proposição composta é a condicional, que era do tipo se A, então B, certo? Então a gente vai ter esse tipo de proposição. Por exemplo, se é sábado, então eu vou jogar bola. Ok? Então, aqui a gente tem uma proposição composta do tipo se, então, que é a condicional. Outro tipo de proposição composta é a bicondicional, que ela é sempre escrita do tipo assim: A, se somente se, B. Então, a gente vai ter uma proposição A, que ela vai acontecer se somente se uma proposição B acontecer. E o último caso é a disjunção exclusiva, que é ou A ou B. Então a gente vai ter uma proposição aqui, então ou essa proposição acontece ou essa outra acontece. Qual é a diferença entre essa disjunção e essa disjunção? É que essa daqui, essa primeira, você não retira a possibilidade de acontecer as duas coisas ao mesmo tempo também, que pode acontecer do A ser verdade e o B também. Já que na disjunção exclusiva, essa possibilidade não existe. Quando acontece o A, não acontece o B. E quando acontece o B, não acontece o A. Ok? Então, quando a gente trata de proposição composta, nós temos essas 5 possibilidades. E é muito importante que a gente reconheça cada uma delas, porque para a gente resolver os problemas. Porque às vezes a gente pode ter um problema onde consiste em negar uma condicional. Então, para você poder negar a condicional, primeiro você tem que reconhecer ela e depois você tem que saber como se nega uma proposição condicional. Então, não esqueça quais os tipos de proposições compostas que a gente pode ter. Quando se trata de raciocínio lógico, nós temos 3 princípios, certo? O primeiro princípio é o princípio da identidade. Ele diz o seguinte, que uma proposição verdadeira é verdadeira e uma proposição falsa é falsa. Isso significa dizer que se uma proposição é verdadeira agora, ela vai ser verdadeira sempre. E se ela for falsa, ela também será falsa sempre. O segundo princípio, ele diz o seguinte, ele é o princípio da não contradição, certo? Significa dizer que nenhuma proposição pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ok? Então, o princípio da não contradição diz que nenhuma proposição pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E o terceiro princípio da lógica é o princípio do terceiro excluído, que ele diz que uma proposição ou será verdadeira ou será falsa. Não há outra possibilidade. Okay? Então, esses três princípios aqui é o que vai organizar todos os conceitos do raciocínio lógico. Okay? Então, vamos fazer alguns exemplos só para a gente identificar as proposições, para a gente praticar um pouco. Vamos para o primeiro exemplo, certo? Um problema aqui, ele diz o seguinte: a alternativa que apresenta uma proposição composta com a presença do conectivo condicional.
Então aí você tem que lembrar que o condicional é uma proposição do tipo se P, então que. Então você já elimina o A, o B, o C e o E. A alternativa D diz: se Mário tem febre, então deve permanecer internado por 48 horas. Então a alternativa certa é a letra D. Então, se você não soubesse como é que caracteriza uma proposição condicional, você perderia uma questão de graça. Então, lembre-se lá das proposições compostas. Vamos agora analisar esse problema aqui. Acerca da lógica sentencial, julgue o item que segue. A lógica bivalente não obedece ao princípio da não contradição, segundo o qual uma proposição não assume simultaneamente valores lógicos distintos. Okay? Então, segundo os princípios lá que a gente viu, os três, né, que é o da identidade, o da não contradição e o do terceiro excluído, ele afirma que todas as proposições têm que obedecer aqueles três princípios. E aqui ele diz que a lógica bivalente não obedece ao princípio. Então isso daqui está errado. Okay? Qualquer que seja a proposição, ela tem que obedecer aos três princípios. O da identidade, do terceiro excluído e o da não contradição. Então não esqueça dos três princípios. Vamos para esse problema aqui. Ele diz: assinale a alternativa que apresenta uma proposição. Então, a gente tem que lembrar que qualquer pergunta não é proposição. Então, aqui a gente elimina o item A. Essa daqui, ó, ela é uma frase exclamativa. Então, ela também não é proposição. E essa daqui, ó, doe os seus livros. Isso daqui é uma frase imperativa. Então, ela também não pode ser uma proposição. Ela não é uma proposição. Então, diante disso, a alternativa certa é a letra B. Não esqueça desse detalhe. Perguntas, frases exclamativas, frases também que expressam ordem e frases sem sentido completo não são proposições. Okay? Então, não esqueça desse detalhe. Analisando mais um problema, ele diz o seguinte: julgue o item que segue a respeito da lógica proporcional. A sentença: é justo que toda a população do país seja penalizada pelos erros de seus dirigentes? É uma proposição lógica composta. Okay? Então, a gente vê aqui, ó, que essa proposição ela não tem nenhum conectivo de ligação. Então, se ela não tem conectivo, então ela não pode ser uma proposição composta. Então, essa sentença aqui ela é errada, porque para ser uma proposição composta, ela tem que ter o conectivo e ou um se e então, ou o se e somente se, ou o a ou o p, certo? Então, para ser uma proposição composta, tem que ter uma desses conectivos aqui. Então, não esqueça desse detalhe. Para a gente poder uma proposição composta, tem que ter duas simples, que ela é conectada por um desses conectivos. Nesse exemplo aqui, a gente tem o seguinte: das frases abaixo, a única que representa uma proposição é. Então aqui, ó, de cara, a gente elimina essa, porque é uma frase exclamativa. Nós eliminamos essa, porque é uma pergunta, e a gente fica com essas duas aqui. Carlos é um menino alto. Esse daqui a gente, dependendo da situação, a gente pode colocar verdadeiro ou falso, dependendo da situação. E o D
ele diz, ele trabalhou durante todo o evento ontem. Aí aqui, ó, tem um detalhe que é ele. Quem é ele? Se aqui tivesse a pessoa, por exemplo, Ana trabalhou durante todo o evento ontem. Então a gente teria uma proposição, porque aí você poderia, dependendo das condições, você verificar se era verdadeiro ou falso. Mas quando você tem aqui um ele, você não sabe quem é ele. Então isso daqui não pode ser uma proposição. Então a alternativa certa, a letra C. Então, é muito importante que a gente saiba identificar as proposições compostas, as simples, que é para a gente, quando chegar na hora de construir a tabela verdade ou fazer a negação de uma proposição, a gente ter menos dificuldade. Vamos para mais um problema aqui. A gente tem o seguinte: assinar a opção em que é apresentada uma proposição simples. Então, a gente tem que ter uma proposição simples. No item A, a gente tem uma pergunta. Então, a gente já elimina de cara. A B, a gente tem uma frase exclamativa. Então, a gente já elimina também. A opção C, a gente tem o seguinte: se a cagepa não existir, então não haverá tratamento de esgoto na Paraíba. Observe que isso daqui é uma proposição, porém ela é uma condicional, porque ela tem um se, então. Mas se ela é condicional, então ela é uma proposição composta. E o problema pede uma proposição simples. Então essa daqui também não pode ser. A alternativa D diz: a Paraíba é um dos 26 estados. Isso daqui a gente pode colocar como verdadeiro ou como falso. Então isso daqui é uma proposição e uma proposição simples. A alternativa aqui está certa. E a última seria: João Pessoa é a maior cidade do estado da Paraíba e Campina Grande é a segunda maior. Então observe que esse caso aqui também temos uma proposição, só que nós temos um conectivo aqui, ó. Então nós temos uma proposição P e uma proposição Q. Então nesse caso aqui ela também é uma proposição composta. Então a única proposição que é simples é a letra D. Okay? Então cuidado com isso. Saber identificar as proposições é muito importante. Nesse problema aqui, nós temos o seguinte: a respeito dos conectivos lógicos, assinar a alternativa incorreta. Então a gente vai procurar a incorreta. O item A diz: a proposição busca paz interior e felicidade possui um conectivo lógico. Está aqui, ó. Verdade, isso daqui é verdade. O símbolo, essa setinha aqui, não representa um conectivo lógico. Essa setinha aqui, a gente não viu na aula ainda de hoje, mas a gente vai ver que ela representa uma condicional. Certo? Então essa daqui está incorreta. Vamos analisar agora o C. O símbolo corresponde ao conectivo E. Isso aqui é verdade também. A gente vai ver em detalhes mais adiante. E essa daqui também pode ser lida como A ou B, que é o conectivo OU, que é um símbolo para representar esse conectivo. Verdade também. Então a alternativa certa é a letra B. Então veja só como é importante saber reconhecer os conectivos.